Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hipótese pré-silábica. Na verdade, não é bem a hipótese em si. Eu vou explicar para vocês alguns fatos sobre atividades que podem fazer o seu pré-silábico não avançar. Então, são assim espécies de intervenções que podem ser feitas nesta fase, né, da alfabetização, porque nós temos aí na alfabetização 4 hipóteses que são trabalhadas, que é como se fosse uma evolução do processo de alfabetização. A primeira hipótese é a pré-silábica e talvez a mais difícil de ser trabalhada, porque é a mais difícil para que nós adultos possamos compreender. Então, nós temos aí as 4 fases, para quem não conhece ainda direito, porque podem ter alunos de pedagogia assistindo ou pais. Nós temos a fase pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Essas fases, essas hipóteses, elas se referem ao avanço da escrita da criança durante a fase de alfabetização, e elas são importantíssimas não como método, porque não são um método, mas como uma forma de você compreender como essa criança está pensando para que ela avance mais rapidamente, para que ela consiga evoluir do ponto de vista de alfabetização. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um minutinho. Deixa eu só arrumar ela aqui no lugar certinho. Para vocês verem algumas intervenções interessantes para pré-silábicos. Só um minuto, que o slide não quer apresentar, mas ele já vai. Pronto. A primeira coisa que nós devemos considerar durante um processo de alfabetização são os sinais mostrados por aquela hipótese. No caso aqui, os sinais mostrados pelo pré-silábico. Um dos exemplos dos sinais que ele mostra, que estão lá dentro dessa hipótese, é não identificar letras. E daí o que é importante você ter em mente? Você deve sempre encarar esses sinais de cada hipótese como evidência e nunca como teoria. Qual que é a diferença de quando o professor encara como teoria e quando ele encara como evidência? Se você encarar as hipóteses como teoria, você vai ter dificuldade para desenvolver trabalhos em cima dela na sala de aula. Quando ela está no âmbito de teoria, você não conseguiu interpretar o que ela quer dizer. Esta é a verdade. Quando você encara como evidência, você está trazendo fatos para a sua sala de aula. Então, o fato é, meu aluno não identifica letras. E esse fato é uma evidência, porque ele vai mostrar para você, ele vai te dar um sinal, uma sinalização de o que você pode fazer para que aquela situação se reverta, para que ela avance, evolua. Lá no meu livro, que vai ser lançado no dia 10 de dezembro, que é o Neurogênese da Alfabetização, eu tenho um pequeno capítulo que retoma aí as hipóteses de escrita, já com as nomenclaturas de gradação. Se você não conhece o que é gradação, eu vou explicar neste momento. Dentro de cada hipótese, no caso aqui nós estamos falando do pré-silábico, nós temos uma gradação, que é uma evolução dentro da hipótese. Então, esse aluno ele começa não identificando letra alguma, estou dando um exemplo. Depois ele começa a identificar as letras do nome dele e utilizar as letras do nome dele para formar palavras, que é quando ele percebe a função social da escrita. Então, ele utiliza ali as letras do nome dele e algumas de outras palavras do nome da mãe ou de palavras mais frequentes que ele utilize ou que ele veja, para que ele possa formar palavras. Então, isso significa que nós temos, aqui conforme está no meu livro, uma gradação, que seria o pré-silábico 1, PS1, PS2 e PS3. O pré-silábico 1 tem alguns sinais, o 2 outros, e o 3 está quase silábico, ele está preparado para avançar. Mas se o professor não souber estimular esse avanço, ele não vai avançar, sinto lhe informar. Uma coisa que eu acho importante dizer é que algumas pessoas acham que esse processo é mágico.
que isso significa com mágico, que eu tô falando aqui? Uma vez me sinalizaram um vídeo na internet que a pessoa, eu nem lembro o nome, tá, né? Também nem falaria, porque seria antiético, mas na verdade depois eu vi vários desses. A pessoa fala que ela vai fazer a criança passar do pré-silábico para o silábico em tantos minutos. Tem de 20 minutos, tem de 15, tem de 30. Tem os mais variados minutos que vocês pensarem na internet. Só que o que acontece? Para essa criança passar do pré-silábico para o silábico em um dia que seja, imagine horas, essa criança tem que estar num processo cerebral, porque isso acontece no cérebro dela, que esteja a ponto de perceber a questão do silábico, que é a inclusão do som relacionado à sílaba. Então, uma sílaba, uma letra. Não importa a qualidade dela neste momento, porque ele pode ser um silábico sem valor sonoro. Mas o que é importante você saber é que isso só aconteceu no vídeo porque esse aluno estava com maturidade para que isso acontecesse. Não quer dizer que você vai pegar o seu pré-silábico e fazer a mesma coisa e acontecer com ele, porque você tem que prestar atenção na gradação desse pré-silábico. Nós temos aí várias qualidades de conhecimento dentro da mesma hipótese. Então, nós temos que, como profissionais competentes e que compreendem as hipóteses como evidência e não como teoria, porque daí fica longe de você, a teoria é longínqua, a evidência é na sua cara, na sua prática, você vai compreender que este processo não é possível, porque você precisa de toda uma maturidade cerebral para acontecer. Voltando lá na minha evidência, que você já vai entender por qual motivo que eu estou falando isso, aqui o exemplo vai ser sempre não identifica letras. É uma evidência porque, na verdade, o que vai acontecer? Ela se torna um fato, e todo fato tem um motivo para acontecer. Este motivo de não identificar letras está alojado dentro do cérebro dessa criança. Nós, seres humanos, não nascemos com a capacidade de leitura escrita. A leitura escrita é uma aquisição da sociedade, então é uma questão social que foi introduzida aí ao longo dos anos de evolução para que nós pudéssemos nos comunicar de outra forma. Então, é uma construção do homem. Como é uma construção do homem, não está na nossa genética, ok? O que vai acontecer? Nós temos aqui atrás uma parte do cérebro chamada lobo occipital. O lobo occipital, ele é o responsável pela visão, por isso que nós vamos falar dele nesse vídeo. Essa criança pré-silábica, ela não identifica letras. Isso significa que, a partir ali desta afirmação de evidência, não identifica letras. Para ela, provavelmente a letra é um desenho. Para ela, várias letras, independentemente da qualidade delas, é um desenho. Ela talvez nem saiba fazer uma letra. Se ela não souber copiar, se ela não se atentar à cópia da letra, não perceber que tem diferenças entre as letras, ela vai continuar fazendo as pseudoletras, que são letras imaginárias dela, são símbolos que ela utiliza para representar essa letra. O que você, professor, deve pensar em relação a esse pré-silábico? Nossa, ele está muito atrasado. Gente, ele não está atrasado, ele está dentro do processo de maturidade cerebral dele. Se eu te apresentar 5 árvores super parecidas e você não tiver conhecimentos de botânica, você não vai saber a diferença entre elas e você vai classificá-las como árvores. A mesma coisa o pré-silábico. Se você mostra 5 letras aleatórias para ele, ele não tem o significado daquilo no cérebro dele ainda. Para ele são letras. Então, árvore é árvore, letra é letra. Ele não vai saber que de uma árvore vai sair uma maçã e da outra um pêssego. Ele vai saber disso só depois que ele estudar sobre, que ele souber identificar o tipo de folha. Então, tem uma porção de detalhes que estão ali inseridas no contexto. A mesma coisa com a alfabetização.
Na alfabetização, essa criança precisa se habituar ao formato das letras primeiro. Então, isso que era um desenho, para ela tem que começar a ser absorvida pelo cérebro como coisas individuais. Então, em lugar de ser um desenho inteiro, depois vocês vão entender por que eu estou falando que eles acham que a palavra é um desenho, elas são letras soltas. Por isso que ele começa a utilizar ali depois, no pré-silábico, as letras do nome dele para poder escrever, porque são as letras que ele conhece já no lobo occipital dele, que são as letras que já foram armazenadas, que são as que ele pratica mais também, certo? Então, por isso que a gente tem que lidar com isso de modo que seja um fato, uma evidência. A partir do momento que é um fato, você consegue se colocar no lugar da criança e imaginar por qual motivo que aquela criança não está conseguindo compreender o que você está tentando passar. Só que para fazer isso, nós temos que fazer atividades específicas para essa hipótese. Atividades generalizadas só dão certo com eles se o professor puder intervir junto. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é desse material especial pré-silábico que está à venda no www.janaínespolidori.com.br e ele faz parte, inclusive, de uma coleção de hipóteses. Nós temos especial silábico, pré-silábico, silábico alfabético e alfabético. É uma sequência evolutiva? Não. Eles são totalmente independentes um do outro, vocês viram ali que é o volume 5. Porém, eles possuem atividades para todo tipo de gradação dentro da hipótese de escrita. O que isso significa? Que ao adquirir um desses materiais, qualquer um deles, você terá atividades de qualidades diferentes. Por que isso é importantíssimo saber? Porque não importa se você adquiriu 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Ali dentro vão ter várias atividades que são de acordo com várias gradações dentro do pré-silábico. Para adquirir, você pode ou clicar no link que está aqui embaixo no YouTube, ou acessar o site da loja, o www.janainespolidori.com.br. E eu estou aqui explicando sobre a loja, porque se você quer que seu aluno seja autônomo, você mesma tem que ser também. Porque aqui eu ainda coloco o link, mas e quando você precisa procurar um material que não está com link? O que você faz? Por isso que eu estou explicando aqui. Você acessa o site da loja, que é esse aí que eu falei, o janaínespolidori.com.br, e na busca você digita lá pré-silábico. Vão aparecer, a própria loja vai trazer para você quais são as opções. Você pode clicar em cima dela ou dar um enter que vai em todos, né? Então, aqui no caso, apareceram... Eu entrei no... Deixa eu colocar de novo. Aqui entrou no especial pré-silábico, tudo bem. Especial pré-silábico, volume 5. Aqui vão estar todas as informações que você precisa saber sobre o material. E se você reparar, aqui embaixo tem folhinhas. Essas folhinhas você pode clicar nelas. E o que vai acontecer com elas? Vão vir aqui ficar maiores para que você possa avaliar se essa atividade é interessante realmente para a sua turma. Daí, se você clicar de novo, a folhinha amplia. Ah, Janaína, e vai para o meu e-mail? Pelo amor de Deus, claro que não. Por que eu estou falando, pelo amor de Deus, claro que não? Porque, infelizmente, nós temos alguns vendedores informais na internet, que é aquele que quer fazer a renda extra. Em lugar de se tornar um profissional da elaboração de material, que é diferente ser um profissional da elaboração de material e vender material aleatório, esse que vende material aleatório, que é o informal, que não tem empresa aberta, que não sabe das leis de comércio eletrônico para arquivo, que não entende de segurança na internet, né? Que não tem toda a base neurológica para poder fazer as atividades, que só tem a prática de sala de aula, que eu não estou falando que é desimportante, mas nós temos que ter outra visão quando estamos do lado de cá elaborando atividades. Esse profissional informal, ele acaba prejudicando pessoas como eu, que fazem isso como profissão, como carreira.
Porque essa pessoa, ela começa a colocar no WhatsApp, colocar no Facebook, mandar um monte de amostra, assim, sabe? Em grupo, como se fosse, assim, na verdade, desvalorizando a profissão de quem faz ali como carreira, certo? Então, o que que acontece? Quem vende formalmente, de modo regularizado, as atividades, não pode enviar por e-mail. Por quê? Vou explicar. O e-mail não é considerado um meio seguro, nem para você e nem para mim. Para mim, porque essa atividade que vai por e-mail, ela dá a impressão já ali, quando eu envio para o e-mail, você só coloca o encaminhar, já vai para outra pessoa. E daí essa outra pessoa vai mandar para outra, para outra, para outra. E como profissionais, nós devemos saber que essas atividades têm direitos autorais, que devem ser respeitados, inclusive dá um processo aí criminal, né? Nós temos até um setor jurídico para isso. Além disso, no caso de você, o que vai acontecer? Você pode ter colocado o e-mail errado, você pode mandar aquele material para a lixeira e nunca mais recuperar, daí você tem que ficar indo atrás, a pessoa nem às vezes tem controle se você comprou ou não, e daí você fica aquela briga de, você comprou ou não comprou, sabe? Não tem um controle, controle é importante. Além disso, tem a questão que o e-mail pode bloquear, o seu e-mail pode bloquear o meu, porque ele pode entender que é um spam, e daí vai para a caixa do spam e você vai ficar chateado que você não vai ter recebido. Então, aí eu posso elencar uns 15 motivos pelos quais o e-mail não é legal para enviar atividade. Infelizmente, nós temos essas pessoas que enviam por e-mail e criam professores pouco autônomos. Essa é a verdade. Porque, gente, um professor que não consegue preencher um cadastro numa loja, que não entende que as atividades têm direito autoral e que não compreende que as atividades têm que ter qualidade e a loja que você compra também, vocês me desculpem, mas é uma pessoa que está assim precisando urgentemente de um curso de qualificação profissional. Não pode ser tão inocente assim, nós somos professores. Como que vocês querem ser valorizados se vocês não valorizam o trabalho do outro e se vocês não são autônomos com as coisas que vocês fazem? Tô sim puxando a orelha aqui, porque essa semana nós tivemos 2 pessoas no atendimento que falaram sobre esse pessoal que vende informalmente, que infelizmente está crescendo de maneira errada. Eles deveriam, então, se eles vão se dedicar a isso, se dedicar de maneira séria e honesta, não prejudicando quem já faz e nem dando péssimos exemplos para os profissionais de educação, desvalorizando ainda mais o que nós deveríamos valorizar, não é verdade? Então, eu vou voltar lá no site da loja. Essa pessoa deveria ter um site específico. Esse site não é barato, tá? Vou ser muito sincera que, assim, é um preço bem elevado ter um site desse, inclusive a manutenção. Então, você tem que se propor a fazer isso, você tem que investir no seu cliente, porque isso é um investimento em você, não em mim. Né? Eu estou investindo na sua segurança. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, que ele está verificado e protegido, o meu site. Tem aqui, e nós temos também um antivírus aqui de segurança, certo? Então, não tem como meu site não ser seguro e nem como você fazer o download de modo inseguro. E se você tiver alguma dúvida, o site é autônomo. Você pode vir aqui embaixo, ó, vocês viram que eu rodei o site aqui, tem dúvidas frequentes. Vocês podem ir no perguntas frequentes e lá tem todo tipo de pergunta que vocês imaginam. Por exemplo, como são os produtos da loja? Quais são as vantagens? Não há atividades com personagens famosos? Acabei de falar de direitos autorais, né? Obviamente eu não vendo coisa com direito autoral de outra pessoa. Não recebi meu material. Essa pergunta é onde quero chegar. Essa é a pergunta mais frequente que nós temos no site da loja. Não recebi o material, quanto tempo leva para chegar? É o próprio cliente quem baixa o material, porque nós não enviamos por e-mail. Você pode a qualquer momento que você quiser entrar ali na sua área de cliente, que vai ser por aqui, olha, super simples, no Minha Conta. Você vai colocar o seu e-mail e a sua senha, por isso é importante você lembrar a senha.
clicar em entrar e lá dentro vai ter um linkzinho chamado Produtos Digitais. Nesse link Produtos Digitais, você vai ter toda a listagem ali de materiais que você adquiriu e até 10 vezes para fazer o seu download. São 10 vezes, não é limite de tempo, é de quantidade. Mas se você baixou uma vez, você já salva no seu computador. Isso é importante, porque as pessoas também têm mania de celular. Muitas pessoas que baixam no celular depois não sabem localizar. Baixe no seu computador e salve. Daí você não precisa baixar novamente. Por quê? Se você baixar uma vez só, vão sobrar 9 cópias para você lá. Se daqui 5 anos você perder essa cópia por algum motivo, você volta no meu site, porque ele é um site confiável, não é informal. E daí você entra na sua área de cliente. E lá na sua área de cliente você acessa meus produtos digitais de novo. Você vai lá e clica mais uma vez para fazer novamente seu download. Simples assim, seguro assim. Então, falado tudo isso que eu quis falar para vocês, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês finalmente os exemplos ali de intervenção do especial pré-silábico 5. Tem vários, eu vou mostrar aqui 2 e vou explicar o motivo de ser assim. O primeiro exemplo, a gente vai falar sobre 2 bases neurológicas, porque lembra que eu falei da evidência? A evidência é não identifica letras. Se essa criança não identifica letras, que bem vai fazer eu dar palavras diferentes para ela? As palavras fazem sentido para mim, não fazem sentido para ela. Então, o que eu vou utilizar aqui? 2 bases neurológicas que têm referência lá no livro Five Pillars of the Mind, Redesigning Education to Suit the Brain, da Tracy Tokuhama Espinosa, que ainda não tem tradução para o português. E ele fala sobre 5 bases que nós devemos utilizar na aprendizagem. Então, o que eu faço? Eu pego lá minha evidência do pré-silábico, pego 2 das bases que ela fala, que é o símbolo e a ordem. Os símbolos são as letras e a ordem é a ordem dessas letras uma palavra. E eu trago aqui para o pré-silábico. Eu coloco a figura e mando ele procurar aqui? De jeito nenhum. Eu coloco a palavra, bode no caso aqui, ele copia essa palavra para fixar. Aqui eu trabalho com funções executivas que estão no lobo frontal, que vai ser controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. São as 3 funções primárias, segundo Adele Diamond. E esse conteúdo que eu estou colocando aqui vai trabalhar diretamente com o lobo occipital dessa criança. Então, eu não estou dando outra interferência para ela, isso é importante. Eu uso as mesmas letras, a mesma quantidade de letras, em ordem diferente, para que ela perceba que a escrita tem uma ordem, para que ela comece a perceber que aquilo deve ter uma qualidade mais tarde. Então, a partir daqui, eu já incentivo isso. O que é errado fazer? Coloquei até em vermelho, o contraste. Quando você tem a visão teórica do pré-silábico, você tem a tendência a colocar palavras diferentes, porque afinal de contas você acha que ele vai olhar ou a letra inicial ou algum outro indicativo, que essa figura se chama bode. Então, na sua cabeça de adulto, você vai pensar assim, bom, ele tem que perceber que o bode começa com B. Ele não tem que perceber que o bode começa com B, porque ele ainda não tem qualidade sonora, ele é um pré-silábico. O que ele tem que fazer é identificar, ele não sabe nem o que é um B. Você imagina ele saber que bode começa com B. Isso é uma coisa assim até um pouco absurda e incoerente, certo? Então, o que acontece nessa visão teórica? A pessoa tem falta de empatia com a hipótese. Então, ela não consegue se colocar no lugar dessa criança e pensar que o maior desafio para ela é perceber que as letras têm uma sequência correta, que ela tem que identificar naquela sequência e não fora de ordem. Por isso que as crianças trocam a letra na hora de escrever o próprio nome, por isso que elas trocam quando elas vão escrever palavra, porque não está sendo trabalhado isso desde o pré-silábico. Segundo exemplo, eu trabalho aqui de novo símbolo, trabalho ordem e lateralidade, sabe? Nós, em português, escrevemos da esquerda para a direita. O que vai acontecer? Quando eu dou um caça-palavras, essa criança está pré-silábica. O que vai acontecer com ela? Está escrito lá morango, ela vai
copiar a palavra morango, que eu já falei que eu estou trabalhando aqui as funções executivas dela. E daí ela vai procurar morango num caça-palavras de uma linha. Por que uma linha? Porque essa criança, ela não tem qualidade ainda de escrita. Então, ela, se você der um caça-palavras muito comprido, ela vai ver um monte de letras e vai achar que é um desenho enorme, inteiro. Ela não vai conseguir diferenciar e ela vai se sentir desestimulada. Então, se você dá um caça-palavras de uma linha, essa criança vai ter um estímulo maior para poder acontecer a aprendizagem, porque ela vai conseguir, essa palavra é importante, ter sucesso na atividade. Ela vai conseguir ser autônoma. Você não tira isso da criança, você dá. Que é aquele mesmo caso que eu falei sobre as vendedoras informais que enviam um e-mail. Em lugar dela ensinar o professor a ser mais competente, ela está ensinando ele a se tornar dependente. Então, ele fica dependente de coisas que facilitam a vida dele. Em lugar de aprender, ele desaprende. Entende? Então, é a mesma questão ali com a criança de autonomia. Aqui eu trabalho os 5 pilares da mente de novo, que é o símbolo e ordem, são 2 deles, e mais o uso dos sentidos, que é o sentido vestibular aqui, que trata de lateralidade e equilíbrio, certo? Além da gente ter a escrita da esquerda para a direita, né, porque nós estamos fixando isso, ainda tem a questão da posição das letras, que é trabalhado nesse material, mas eu não trouxe o exemplo aqui, porque eu também trabalho lá a lateralidade de letra para não acontecer a letra de espelho, o espelhamento de letras. Qual que é o contraste dessa atividade? Isso aqui, olha que bagunça, olha a diferença de qualidade na atividade. Aqui, o que vai acontecer? Ela tem que encontrar no caça-palavras o nome do sabor, só que eu coloquei, acho que 3 vezes o nome do sabor e em um deles está em pé. Está ok colocar palavras em pé, ao contrário, de trás para frente, perfeitamente ok, para crianças a partir do silábico alfabético. Para crianças pré-silábicas e silábicas, não. Para criança pré-silábica, você colocar isso daqui é um crime contra a mente dela. Porque você vai desconstruir a noção que ela estava construindo de que a escrita é da esquerda para a direita. Se você colocar palavras em pé para um pré-silábico, você estará desconstruindo o que ela precisa aprender. Uma das coisas. Tanto que lá na BNCC tem, no primeiro ano do fundamental, a questão da escrita da esquerda para a direita. Essa é uma habilidade que nós precisamos ter para com o nosso aluno, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das explicações do pré-silábico. Lá no material tem mais, e aqui nesse livro, que é o Neurogênese da Alfabetização, com lançamento em 10 de novembro de 2020, às 19h30, e venda somente pelo meu site, vocês vão ter outras noções de outras hipóteses também. Pode ser que eu faça vídeos das outras hipóteses. Se vocês ficarem interessados, por favor, coloquem nos comentários para eu poder saber se esse vídeo é interessante para vocês. Aqui no livro eu vou falar de várias coisas. Lá no lançamento eu vou falar um pouquinho mais dele, de algumas outras coisas, porque a gente tem convidado especial, especialíssimo. Mas esse livro aqui, gente, ele tem 191 páginas recheadas de coisa. Ó. Tem a leitura, a alfabetização e o cérebro, métodos, a questão dos métodos, né? Todos eles ali. Galeria da Fama, e temos o Histórias Paralelas, que é uma teoria que eu mesma desenvolvi durante 19 anos de experiência. Comecei lá na Faculdade de Letras, fui para o chão da escola ali, trabalhar com os alunos. Quando eu digo chão da escola, eu quero dizer na prática mesmo. Tive muita oportunidade de prática, consegui consolidar essa experiência, essa teoria que eu criei, das histórias paralelas, e consegui trazer ela aqui ineditamente neste livro. Então, é uma coisa assim que até meu professor falou que daria um mestrado. Eu não quis que desse um mestrado, eu quis que desse um livro, porque o mestrado provavelmente ficaria engavetado, e o livro vocês podem observar qual foi a conclusão que eu cheguei. Então, isso é muito interessante.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham até aprendido a utilizar melhor o site da loja, compreendido por que não é enviado por e-mail, porque isso tem sido um problema para nós este ano em especial, muito mais do que nos outros, infelizmente. Se você se interessa por fazer montagem de atividades, siga meu Instagram, porque eu vivo dando dicas ali. Tem até um curso especial para isso, que é só sob encomenda, né? Não é um curso assim que acontece do nada, porque é um acompanhamento, tipo de uma consultoria. É uma questão bastante séria, por isso que tem que ser dessa forma, não pode ser tratado, né, como um curso online, que a gente já sabe o que acontece com isso, infelizmente, no Brasil. E curta aí o vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo, quem sabe de hipóteses também, caso você tenha gostado desse. Beijo, boa semana aí, bom trabalho para vocês e vejo vocês também lá no lançamento do livro Neurogênese da Alfabetização aqui no canal YouTube, às 7h30, no dia 10 de novembro de 2020. Pensei no ano primeiro.